sociedade não tem leis para puni-lo, mas há um remorso para ele. Não se assassina assim um coração que Deus criou para amar, incutindo-lhe a descrença e o ódio. Agora, a nossa conta. A senhora pagou-me 100 contos de réis, 80 em um cheque do Banco do Brasil, que lhe restitui intacto, e 20 em dinheiro. Ao juro de 6%, essa quantia lhe rendeu 1,84 contos de réis. Tenho, pois, de lhe entregar 21,84 contos de réis, além do cheque. Não é isso? Enfim, partiu-se o vínculo que nos prendia. Reassumi a minha liberdade e a posse de mim mesmo. Olá, boa tarde a todos da Rede Pública Estadual Paulista. Eu sou Simone Sutti e hoje é 26 de junho e apresentamos mais um programa Clube de Leitura Gato Preto. Bem, eu tenho 1,65 m, cabelos castanhos, hoje estou vestindo uma roupa azul clara e cor-de-rosa. Tudo isso para brindar o nosso querido romance Senhora, de José de Alencar. José de Alencar, esse romancista brasileiro, clássico, que ora traz muita polêmica para a nossa discussão, ora traz muitas saudades e muitas coisas boas nas lembranças. E esse homem cearense que nasceu lá em 1829, no interior de uma cidadezinha do Ceará, foi um grande escritor, foi filósofo, foi jurista, foi escritor de peças de teatro. Ele fez uma história assim múltipla e diversa na cultura desse país. Foi escravocrata, defendia a moral e os bons costumes, era extremamente conservador. E a literatura dele é tão interessante que ele consegue migrar, transitar, quando ele narra, quando ele descreve o herói selvagem brasileiro com o seu romance Indígena, até a crítica social burguesa, naquele período pós-escravidão, em que ele fala da sociedade, das futilidades sociais. E uma coisa que chama atenção no José de Alencar é como que ele exalta a figura feminina, como ele trata a figura feminina, inclusive com muito mais realce do que a masculina. A mulher, nos seus romances, é mais inteligente, mais sagaz, mais determinada, mais ética, inclusive. Este, em muito breves palavras, é um pouquinho da nossa descrição do José de Alencar. Hoje, nesse programa aqui, o nosso romance Senhora, que nós estamos empolgadíssimos para saber o que vocês falam dele, o que mais impactou na leitura deste romance. Eu tenho o Carlos Aguena, meu amigo. Boa tarde, Carlos. E o Bessani, que é nosso formador aqui da EFAP. Gostaria que vocês se descrevessem, falassem um pouquinho de vocês e, em seguida, já me conte o que mais te impactou na obra, Carlos, o que mais te impactou na obra, Bessani, o que ela te trouxe assim de mensagem, de mudança, o que mais foi expressivo para vocês. Boa tarde. Olá a todos, bem-vindos a mais um programa aqui do Clube de Leitura Gato Preto. E antes de começar a falar um pouco do romance Senhora, que eu acho que a grande maioria está lendo pela segunda vez, então eu gostaria muito de saber da experiência, né, da primeira leitura, né, quando a gente era estudante, adolescente, né, e agora, enquanto adultos, como que bate para a gente, né, uma leitura tão antiga, né, do século XIX. Como será, né, a experiência de leitura de um livro que nós lemos na infância? Mas antes de entrar no Senhora, eu gostaria de convidá-los e lembrar da nossa programação do Clube de Leitura Gato Preto. Né? Para a produção, eu peço então que coloque ao ar os slides, né, da programação do semestre, né? Então, lembrando, né, vocês estão convidados para, em julho, né, discutir com a gente sobre Vivendo no Inferno, dos Racionais. Tá? Então, a gente vai fazer uma pequena pausa. Em junho, nós não temos programa, e em julho, em agosto, a gente retoma com Sobrevivendo no Inferno. Em setembro, O Gato Preto, que é um conto de Edgar Allan Poe. Em outubro, Cidadã de Segunda Classe, de Bush Emereta. E a gente encerra o ano em novembro com São Bernardo, de Graciano Ramos, tá? Câmera 3. Então, antes eu gostaria de colocar também para vocês se inscreverem para o Sobrevivendo no Inferno. Então, a gente disponibiliza aqui o QR Code, tá? Para vocês já se inscreverem, para participarem com a gente aqui, tá? Ou
presencialmente, como o Bessânia está aqui participando presencialmente, ou online, que são os nossos professores, que daqui a pouco também vão estar aqui discutindo com a gente, tá? Então, eu só peço então que vocês coloquem o QR Code, tá? Então, vocês podem se inscrever ativando o formulário, tá? Para o Sobrevivendo no Inferno, tá bom? É isso aí, Simone. Muito obrigada. Agora tem uma curiosidade aqui, eu ouvi nos corredores que o José de Alencar tinha uma semelhança com um professor nosso aqui, um formador, e aí eu falei, mas eu também estou achando isso, e de repente esse próprio formador é quem vai falar da obra do José de Alencar, Senhora, e não é que ele se parece mesmo, Carlos? Eu estava olhando para a fotinha aqui do José de Alencar, não sei se o pessoal consegue ver aí. Aí ele me escreveu alguma coisa do José de Alencar, eu falei, ele te deixou alguma herança? Ele falou, me deixou a herança. Qual que foi a herança que ele te deixou, Bessani? A barba, né? A barba. Pelo menos a barba. Sejam bem-vindos, professores, prezados, né? Uma boa tarde a todos aí. Eu sou o professor Bessani, eu sou formador EFAP, né, do componente de filosofia, e muito honrado aí em estar participando novamente, né, do Gato Preto, e a obra aí, Senhora do Zé, né? O Zé é para os mais íntimos aí, né? O Zé de Alencar. Eu sou um homem branco, estatura baixa, uso óculos, tenho barbas longas e grisalhas, estou com uma camisa marrom, uma calça jeans e uma botina marrom, né? O que me cabe um atento aí, né? Algumas reflexões, já que a minha área é de filosofia, né? O tema, a obra em si, é interessante no sentido de que nós podemos pensar o século XIX também com o século XXI, né? Haja vista que as ações das pessoas não são tão diferentes quanto se parece, tá? A hipocrisia, a falsidade, a confusão entre amor, ciúmes, possessividade, né? Todas essas nuances faz com que o amor que se pensava antes é o mesmo amor que se pensa hoje, mas com um detalhe, nós não conseguimos até hoje saber como fazer isso, e é um dos nossos pontos fracos, inclusive. E a Aurélia, ela demonstra várias vezes, ela confunde a raiva com os ciúmes, a possessividade, a birra de uma criança, como se fosse uma criança. Eu quero você me fez mal, você deveria ser meu, né? E eu tenho poder, né? E como o dinheiro tem poder. E hoje em dia continua do mesmo jeito. As relações que nós temos hoje não é tão diferente daquela sociedade carioca do século XIX. Há muita falsidade, há muita hipocrisia. Pensem vocês, senhores, imagine a Aurélia no Instagram. Imagine o Fernando no Instagram, no Facebook, né? Eu conheço vários deles no Instagram e no Facebook, né? Onde o culto à vaidade faz de supostamente um amor verdadeiro um ódio, um ciúmes, uma possessividade, um querer. Então eu deixo essa indagação para vocês, para que vocês pensem, levando em consideração, né? A gente que é de filosofia, a gente conceitua muito as coisas. É normal a gente conceituar para poder discutir, tá? Então, o que se entende por amor, o amor é uma paixão. Eu sei que vocês várias vezes devem ter visto aí que o amor é uma coisa, a paixão é outra. Isso é senso comum, tá? Como também o senso comum. Um pouco de ciúmes faz parte do amor, senso comum. Ódio e amor andam juntos, não andam, tá? Porque amor implica respeito. Amor implica cuidado, amor implica admiração, responsabilidade pelo outro, o querer estar bem, o fazer estar bem. Nós fazemos isso nas nossas relações? Será que nós fazemos no século XXI, seres modernos como nós? E aí eu deixo essa indagação de início. E também uma frase muito impactante para mim, Simone, que eu achei muito interessante, que acompanha até o resumo da obra, né, que vale a pena a gente pensar. Ora, o Zé, né, o José de Alencar, ele diz assim, dizem que a água no vinho faz de duas bebidas excelentes uma péssima. Essa frase eu achei fantástica no livro,
está na página 143 da obra que eu li, né? Muda de edições, mas eu queria que também vocês pensassem, tá? Nessas duas substâncias, elas juntas, o que vira? Vira um pouco de nós. Simone, muito obrigado pela atenção, hein? Olha só, a água e o vinho. Já experimentou água com vinho, Carlos? Eu já, realmente não é bom. Aguado, né? Ruim. Bom, essa discussão vai dar muito pano para manga, hein, bastante. Você se prepara para responder algumas perguntas aí, que eu quero só ver como que o filósofo se sai nas questões amorosas. Bom, nós vamos apresentar agora um pouco dos participantes. Os participantes estão online. É a Evelyn, a Ana Cláudia, a Magda, a Ana Paula, a Karine e a Ana Cristina. Eu vou chamá-las a participar. A Evelyn Aparecida, como sempre, está sempre conosco aí. A Evelyn está aí? Sim, olá, boa tarde, prazer em vê-los. Tudo bem? Tudo bem, Evelyn, você? Bem, falo aqui de Taquaritinga, da aldeia de Taquaritinga. Agradeço a todos por poder participar, os dirigentes, diretores que me permitiram. Agradeço a vocês a possibilidade de estar aqui para a gente conversar sobre uma obra maravilhosa como Senhora. E vou dizer a vocês que li várias vezes e sempre tenho o mesmo encanto por essa obra. Quando a gente comenta o livro na atualidade, a gente precisa lembrar que a Aurélia realmente era uma menina, porque com 18 anos é uma menina. A história dela, que a gente tem conhecimento, começa aos 16 e ela se envolve com um rapaz de 27, se formos olhar, bem mais velho que ela. Então, atualmente, acredito que todas aquelas birras, aquelas coisas de moça, hoje seriam naturais, né? Por conta da idade que ela tem. E se a gente observar tudo que ela passou e a fortaleza com que ela enfrentou todos os percalços, todos os problemas que ela teve, nós percebemos que ela foi muito bem formada pela mãe, que também teve uma vida muito humilde, muito simples, mas que aquela austeridade, né, aquele porte de rainha, como eles dizem isso várias vezes, era da moral que ela possuía, né? E não se deixou em nenhum momento, nem nos momentos de necessidade, se levar por nada, né? Nem pela pobreza, nem pelo dinheiro. E o único capricho dela era realmente viver o amor que ela queria, né? É isso. Ô, Obrigada. Evelyn, que bom você falar isso pra gente. Quando você fala assim da personagem Aurélia, tem um chavão em literatura que a gente fala do personagem linear e do personagem cilíndrico, né? Do personagem assim, ou esférico. A Aurélia me parece muito linear do começo ao fim, porque ainda que ela fosse muito, muito pobre, cuidada apenas pela mãe, e essa situação causava ali nas duas olhares diferentes, porque era uma mulher naquela época, nem não sabia se era viúva, se era separada, depois viemos a saber que ela era viúva, mas assim, ela é a mesma pessoa do começo ao fim praticamente, quando ela conserva essa altivez, né, quando ela conserva uma certa soberba, em ter os mesmos caprichos que ela manteve desde quando era pobre. E até quando ela ficou rica, assim, logo de cara, uma coisa que me chamou a atenção, logo que ela ficou rica, ela também brincava de comprar, de olhar para o mercado de homens e fazer a cotação de quanto estava aquele, quanto custava o outro. E isso é nada mais que uma herança da sociedade escravocrata, né? Que os senhores de engenho ficavam cotando escravos, quanto custava, e era uma questão de compra mesmo. Então, quando você fala da personagem, assim, isso me vem muito, muito forte. E esse apelido que a literatura dá, né, para os personagens, que no caso é linear, a Aurélia me parece bastante linear. E o que te impactou, assim? Olha... Evelyn, um minutinho. Vocês ouviram o miado, gente? Você estava falando, gato? Gato preto, ninguém cumprimentou o gato, gente, nem vocês aí, nem nós aqui. Vocês viram que ele cresceu um pouquinho? Você está reparando aí, Evelyn, participantes? Está reparando aí, Ana Paula? Com certeza, Olha como ele cresceu. Ele tem 7 anos já.
E Tá ele, muito lindo. ele tem até uma poltrona hoje para ele participar conosco aqui. Dá mais uma Ele miadinha aí, é gato. meu gato Fala um oi pro daqui. pessoal aí. Ah, ele tá, olha como ele é educado, até ele cumprimenta vocês. Ele leu Senhora e fez um monte de ponderações conosco aqui também. A gente vai trazer algumas coisas que ele disse, né, Carlos? Isso aí. Longa vida ao gato. Longa vida, né? Diz que tem sete vidas, ele tem 7 vidas anos. que imagina. sejam mais 7 anos. Aí tem bastante tempo aí. Aliás, 7 mais 7 vezes 7, 49, é a idade que o José de Alencar morreu. Imagina, a gente morreu hoje com 49 anos, é muito jovem, né? E uma produção absurda literária, tanto no campo do direito, quanto no campo da literatura. Com 49 anos, essa potência humana brasileira. E ele não foi reconhecido como merecia em vida. Hoje, depois de muito tempo, que a gente reconhece o Machado de Assis. O Machado de Assis, aliás, é um pouco contemporâneo, é um pouquinho mais novo que ele, 7 anos mais novo. Mas o José de Alencar é hoje esse autor consagrado, mas bem depois, pós-morte. Mas, Simone, eu acho que a Evelyn ia responder a sua pergunta. O gatinho interrompeu porque ele viu que todo mundo está falando, Isso, todo mundo isso. fala e não apresentamos ele. Evelyn, pois não. Seu gato mia daí, o meu responde daqui. Tá vendo? Essa é a sincronicidade. Então, você havia me feito uma pergunta, né, que me impactou, não foi isso? Mas gostei do livro. Eu penso que é realmente a força dessa mulher, né? Que no século XIX, realmente, a gente pode observar que a maioria era dado em casamento, que a maioria cumpria exatamente aquilo que seus pais queriam, e que ela teve essa força de resistir ao tio, de resistir a todos aqueles que vinham à sua janela, propor coisas indecentes, propor casamento rico, e ela nada removeu daquilo que ela, a ser fiel àquele amor que ela cultivou pelo Fernando, né, que, diga-se de passagem, nem era um bom partido, mas com convivência com ela, no fim, realmente mostrou que as pessoas podem mudar, né? Sim. Na visão do nosso narrador aí, né? Nosso Ele narrador. conseguiu compreender o que seria realmente e valorizar, né? Porque, meu Deus do céu, Fernando, que personagem, não? A gente tem 1000 coisas para falar a respeito dele, né? Nem quase nenhuma boa. Quase nada boa. Ele só era bonito, né? Pelo jeito. Era o galã dos bailes, era o chamado bom vivan. Tem uma pessoa que é nova aqui no clube, nova sim, ela deve nos assistir há tempos, mas ela está participando pela primeira vez, que é a Karine. Tudo bem, Karine? Ana Paula, tudo bom? Peraí. Boa tarde, tudo bem, Ana Paula? Boa tarde, Karine. Agradecer a todos vocês, agradecer principalmente a equipe gestora da Peito ao Divino, que eu estou, me incentivaram bastante de estar aqui com vocês, tá bom? Então, um livro maravilhoso, né, gente? Magnífico. Me fala uma coisa assim que te impactou, assim, marcou mesmo nessa leitura, que te fez gostar mais do livro ainda. O empoderamento feminino, né? Eu acho que mesmo naquela época, no século XIX, ela ter toda essa força, toda essa capacidade, sempre muito forte, inteligente, ajudava o irmão, fazia as contas, cuidava ali dos negócios da família. Tanta desgraça, tanta dificuldade na vida dela, e mesmo assim ela não se abalou, né? Ela conseguiu ali se empenhar. E o amor foi o capricho mesmo que ela tinha. Sim. Bom, por falar em amor, amor é um tema... Quer falar alguma coisa? Tudo certo? Vou passar... Deixa eu só fazer um gancho com o que você disse aí. Você falou muito no amor, né? Que, tipo, como se o amor vencesse. Aí eu escuto o professor Bessani falar aqui da água com o vinho, que se misturam e dá um produto novo que não é nada agradável, ou ele é muito aguado, ou ele é muito insípido. É uma bebida assim que não fica boa, né, Bessani? Quando a água que é tão importante para matar uma sede, o vinho tão importante para
no momento de alegria, de brinde, e os dois juntos, que são tão bons, não tem um produto bom. Com relação ao que a Karine falou, que o amor salvou, que o amor é redentor, e você me dá um outro contraponto. O que você me diria dessa passagem? Bacana. Bom, a gente poderia pensar de que o amor não venceu. O amor não teria vencido. Afinal de contas, quando você paga para ter o teu homem, se a gente fosse pensar, né, podemos pensar por esse viés também. Quando você paga pelo teu homem, ou quando você paga para a tua mulher, quando você traz essa pessoa para perto de você e você quer o amor que essa pessoa não soube te dar, é uma baixa estima. Né? Sócrates dizia que o amor é a busca da beleza, isso ela já tinha, e a busca do bem, isso eu já discordo. Porque devido à educação que ela teve, a falta de pai, ter educada só com a mãe, as necessidades que passou, viver numa sociedade burguesa, hipócrita, onde o poder e o dinheiro é o que vale, é difícil existir amor nesse local. Né? E ela lutou com as armas que ela tinha, com a inexperiência que ela tinha. Né? Mas amor mesmo, Simone, amor, ele não tem a ver com capricho. Né? A prezada disse, o capricho é bem isso mesmo. O capricho, mas não foi bem caprichado mesmo, né? Às vezes até as mulheres curtem, acham interessante isso, porque ela tem um domínio sobre ele. Ela tem um domínio. E ela tem o domínio porque ela tem o poder. E o poder é o dinheiro, tá? E isso acontece também o inverso, de quando o homem com a mulher também, tá? Mas assim, quando eu vejo o amor ele não está ligado a capricho. O amor não está ligado a desrespeito, a humilhação que ela fazia com ele, né? Eu, sinceramente, o Fernando também, pouco aí, depois ele foi se demonstrando um sujeito até interessante, assim, que tinha um certo sentimento, tá? Mas o amor é um sentimento que está acima, e a gente precisa aprender ainda. A gente nasce com essa capacidade, mas desenvolve pouco. Nasce, mas desenvolve pouco. Nós precisamos desenvolver o amor em todas as nossas relações, e principalmente nessas relações amorosas, onde se confunde. O amor está ligado a interesse, está ligado ao poder, está ligado ao dinheiro. O amor só está ligado à beleza, então basta eu ser belo para alguém me amar. São pontos aí interessantes que a gente poderia pensar. Tá? É uma relação humana, né? E essa relação humana, quando cita a água e o vinho, a água é uma substância nobre, tá? Sozinha, perfeito para nós, ok? Sem ela, não vivemos. O vinho, os bons vinhos, jamais se colocam gelo, jamais se coloca água nele. Ele é, por excelência, um bom vinho. E o amor seria o complemento dessas duas excelências. O que nós fazemos nas nossas relações? Uma péssima relação. Uma relação de jogo, de joguinhos. Você viu, agora eu vou fazer o que você fez comigo, você vai me pagar. Eu pergunto a vocês, senhores, senhoritas, senhoras, falo como um todo, isso é amor? Isso realmente é amor? Se for, eu não quero ele. Muito obrigado, Simone. Obrigada, Bessane. Se for, eu não quero ele. Eu queria ouvir um pouquinho da Ana Cláudia. Ana Cláudia, tá por aí? Ana Cláudia. Bem, eu vou chamar a Ana Paula por enquanto. Depois a Ana Cláudia volte a falar conosco. Oi, Ana Paula, boa tarde. Oi, Ana Cláudia. Tudo bem? Está nos ouvindo? Oi, estou ouvindo. Travou um pouquinho o celular, eu não consegui entrar. Uma perguntinha antes. Oi. Deixa eu te fazer uma pergunta antes. Você ouviu o que o professor Bessani falou, né? Que esse amor, assim, de qualquer maneira comprado, esse amor, assim, maquiado, esse amor que humilha. Mas, por outro lado, eu penso no Fernando, que é uma pessoa que se vendeu, de fato ele se vendeu. Só que a obra me traz muito claro que ele também se rendeu a um valor maior, que é o amor. No fundo, ele amava a Aurélia. Pelo menos é o que o autor nos diz, né? Com o que ele faz na narrativa.
Eu tenho assim, a clara percepção de que ele se vendeu, ele foi corrompido. Nesse sentido, o Fernando, protagonista, tem um antagonista muito forte, que é o dinheiro. Não tem uma pessoa que se opõe diretamente a ele, mas o casamento financiado, o casamento por interesse, na minha visão, é o maior antagonista da obra. Mas voltando um pouquinho, que o Bessani falou, eu penso que o Fernando se vendeu, mas também se rendeu ao amor, porque ele acredita nesses valores. Tanto que ele tinha muito amor pelas irmãs, pela mãe, ele queria melhorar a vida delas, ele entende o amor assim. Em ele fazendo um bom casamento para a irmã se realizar, para a mãe ver as filhas felizes, para ele já é uma grande conquista. Você concorda, Ana Cláudia, com essa questão do amor do Fernando? Se realmente era amor, se realmente ele foi corrompido pela ascensão ao dinheiro, a vontade de crescer, mas pelas vias de um outro que lhe oferecesse essa ajuda? O que você acha disso, Ana Cláudia? Bem-vinda, viu? Muito bom te ver aqui. Obrigada. Vou me apresentar, tá bom? Meu nome é Ana Cláudia, eu sou uma mulher branca, estou de óculos, uma blusa de moletom preta, tenho tatuagem, sou da diretoria Guarulhos Norte, da Escola Professor Roberto Alves. O que eu acho do Fernando? Eu acho que ele amou, sim, a Aurélia, só que ele também teve muita pressão da mãe, né? A mãe também queria que ele crescesse dentro daquela sociedade, que ele aparecesse. Ele já aparecia dentro daquela sociedade, mas ele não tinha dinheiro para bancar, né? Para se bancar, vamos dizer assim. Eu creio que ele, por um momento, né? Tanto que ele ficou noivo da Aurélia, mostrava, chamava a Aurélia, e ele teve uma pressão muito grande de mudar de noiva para poder crescer, se ascender naquela sociedade. Eu creio que ele se iludiu por um momento, pensou só no lado financeiro, e no final, mesmo ele pagando aqueles 100 contos de réis, ele resolveu voltar atrás e ficar com ela. Eu acho que se não existe um sentimento, ele não ia fazer isso, ele ia pagar, virar as costas e não olhar para trás, né? Eu acho assim, eles são jovens, muito jovens. A Aurélia é uma mulher sem experiência, que viveu na pobreza, cresceu sem o pai. Então, eu acho que no século XIX, uma mulher ser completa, ela tinha que ter um marido, né? Ela rompeu isso porque ela pôde escolher com quem ela iria se casar, coisa que não aconteceria. Ela conseguiu por conta do tio, que também ajudou, né? Mesmo ela com esse dinheiro, mesmo ela estando bem, gostando do Fernando, né, que eu tenho um ranço dele, gostando do Fernando, ela aquela rejeição. Eu não creio que ela não agiu só por vingança, foi a rejeição. Ele trocou ela por uma menina rica, né? Então aquilo machucou a Aurélia. Eu acho que ela queria se vingar do que ela sentiu por ele, mas em todo momento ela também mostra que ama esse homem, né? Ela viu alguma coisa nele no início do livro que mexeu com ela, e mesmo no meio da vingança, ela mostra o amor, né? Eu acho que pelo fato dela ser essa menina muito imatura, teve que amadurecer muito rapidamente, com a perda da mãe, não ter sido criada pelo pai, ter a rejeição do Fernando, ela se transformou numa menina que era meiga, né? Sonhadora, vamos dizer assim, uma mulher fria. Se você prestar atenção, ela começa a agir friamente com ele, ela começa como que ela vai agir na sociedade, só que ela também, como Fernando, ela começa a olhar o dinheiro, né? Tanto que quando ela se casa com ele, tem os detalhes do quarto, e o autor, ele fala de cada detalhe que ela colocou no quarto do Fernando, as roupas e tudo mais. Ela pensou em tudo, né, para colocar para ele, olha, você casou comigo e agora essas roupas você vai estar bem vestido porque eu estou pagando. Então, foi essas pequenas vinganças, mas também com cuidado, né? Então, quem tem cuidado é porque tem o amor. Eu acho que eu não vejo o amor como esse amor tão romântico como a gente descreve, sabe? Aquele amor que suporta tudo, aquele amor que
aceita tudo. Acho que o amor, ele é diversas formas, ele pode aparecer de diversas formas. E nessa, que ela escolheu a roupa dele, teve também um pouquinho de amor. Ela desprezava, mas ela também cuidava. Essa é a minha opinião. Ana Cláudia, obrigada pela sua participação. Bom você estar aqui mais uma vez. Apareceu um personagem aí, Carlos, porque embora a mulher embora ela já estivesse assim, ainda que ninguém a tivesse ensinado formalmente, mas ela era emancipada no sentido da consciência, ela era muito ativa, determinada, cuidava das próprias finanças, só que sempre tinha que ter alguém, inclusive um homem, que a direcionasse melhor. No caso do nosso romance aí tem um homem que é o tio Lemos, e personagem também que dá pano pra manga, hein, Carlos? O que você achou desse Lemos aí, Carlos? O Lemos é um personagem bastante execrável, né? Mas eu acho que representa muito bem o que a Simone está dizendo, né? Apesar da Aurélia ser uma pessoa, uma mulher emancipada, autônoma, ela socialmente precisava de uma representação masculina, né? Que a validasse, né? Mas é interessante perceber que o José de Alencar colocava o Lemos como uma representação puramente figurativa, né? Ele de fato não comandava nada, era só fazer o papel social de um tutor, né, que naquela época era muito importante. Acho que um grande mérito do José de Alencar, que é um grande representante do romantismo, né, é trazer uma figura feminina forte, né, que assim, lembrando das outras figuras femininas que assim, frágeis, desmaiavam, né, sempre precisava de uma figura masculina a apoiando, né. Nesse romance, o José de Alencar traz, né, talvez até de uma maneira inédita, não sei se antes tinha uma figura assim, né, uma representação forte, né. Lembrando também que o José de Alencar escreveu depois Lucília, né, que era uma cortesã, né, muito parecido com a Dama das Camélias. Então ele tem esse mérito, né, dentro da escola romântica que tinha toda aquela idealização, né, aquele extremo romantismo, ele trouxe um ponto novo, né? E acho que esse é um grande mérito do José de Alencar, né? Sim. Um pouquinho antes de entrar aqui, estávamos falando, nós três aqui, nos bastidores, a respeito da linguagem rebuscada do Alencar. É uma linguagem extremamente hiperbólica, muitas vezes ele faz várias inversões, ele faz um exagero absurdo. É uma linguagem que hoje tem palavras até que tem algumas palavras em desuso no dicionário, e ele faz todo esse exagero. E o que me chama bastante atenção, mais uma vez, é um exagero na linguagem para uma história relativamente simples, porque é uma história, se a gente perceber, é uma narrativa muito linear. Inclusive, ele fala até nos capítulos, né, que primeiro tem a posse, deixa eu me lembrar aqui, o preço, quitação, posse e resgate. Me lembra muito alguma coisa de banco, assim, né, quitar uma dívida, ter posse de algo, resgatar um valor, a quantificação de um negócio, preço, né? E realmente a narrativa anda bem assim, começo, desenvolvimento, conclusão, e um vocabulário tão forte, né, Bessani, desse vocabulário difícil da gente manusear, difícil da gente descobrir, toda hora um dicionário ali para você, às vezes no mesmo parágrafo, 4, 5 palavras, tem palavras ali que eu nunca usei, na verdade. O que você acha desse vocabulário? Qual que é a intenção que você pensa? O José usa, o teu amigo Zé, como você diz aí? Ou Alencar? Pois é, o José de Alencar, né? Ele tem mesmo um vocabulário mais rebuscado e tal, né? Muito comum também dos autores daquele período. E muito comum também achar, porque é a burguesia que lê, né? Ou seja, pobre não lê. Bom, até hoje é um pouco assim, tá? A gente está mudando um pouco isso, tá? De querer buscar, né? Aqueles que têm o poder financeiro comandam toda uma sociedade, né? No caso dele, eu gosto de uma questão, ele é muito parecido com o Dostoiévski em alguma situação, a partir do momento que ele é bem detalhista em algumas coisas, mas todo autor detalhista acaba sendo meio maçante, assim, né? A gente acaba falando, pô, e vai ele, né, falar daquelas minúcias, só que tem minúcias que é muito interessante. Ele faz uma coisa que eu achei bacana, ele te dá, né, ele dá para o leitor, ele dá para o leitor assim, ó, toma essa daqui, olha quem que é a Aurélia,
ele fala psicologicamente quem ela é, como ela age. Isso é muito bacana. Olha o Fernando, né? Nossa, quantos Fernandos não existem até hoje, né? A gente não aprendeu. Passou o século XX, XXI e tem um monte de Fernando, um monte de Aurélia também ainda, né? Mas esses detalhes deles, essa linguagem, influência que sofre, e outra coisa, né? Se eu quero escrever um bom livro, eu tenho que colocar perguntas, palavras sofisticadas. Hoje, tudo isso já caiu por terra, tá? Se faça entender, já vai ser grande coisa, tá? É o simples que é o mais interessante disso tudo, né? Então, nós temos mais livros que falam de amor ou de romances, né? Que acabam que por salientar de uma forma mais simples as coisas. Mas, à época, pedia-se um palavreado, umas coisas mais rebuscadas, mas creio que isso não deixou a obra não deixou a desejar, embora, né, ele segue o quê? Ele vai ser julgado por quem, né? O Zé foi julgado pela própria sociedade. Quem que vai ler o livro dele? Essa sociedade mais burguesa, quem vai estudar e etc e tal, tanto que o livro dele caiu em vários vestibulares, Enem, etc e tal, né? Penso que ele também, se ele estivesse vivo, ele iria dizer, poxa, hoje eu escreveria mais simples para falar de uma coisa tão complexa que é o amor, que a gente não sabe ainda dizer realmente o que é. Algumas contribuições aqui no chat. Ana Lídia, bons ventos reler Senhora e rever Aurélia, uma mulher além do seu tempo. Andréia Aparecida, por favor, coloque novamente o QR Code, tá? Então, para se inscrever para o Sobrevivendo no Inferno. Vou pedir a produção aqui. Celina Fernandes, lembro-me de Augusto dos Anjos, e seu pessimismo, todo homem tem seu preço. Aline, gostei muito da obra, envolvente e rica em detalhes, os quais tornam a leitura cativante e emocionante. Ana Caroline, romance envolvente, nos enlaça na trama, imaginando os personagens e todo o cenário de época. Muito bom. Maria de Fátima, romance épico, maravilhoso. E Simone, gostaria de agora fazer o caminho contrário, né? Eu acho que uma coisa importante que tem nos clubes de leitura é a liberdade, a diversidade das opiniões e dos pontos de vista, né? Então, dentro dessa dinâmica de discutirmos um determinado livro, a gente tem inclusive a liberdade de não gostar tanto, né? Que é o meu caso, tá? Então, quando você pergunta, né, do jeito do José de Alencar escrever, eu passo a gostar cada vez mais da simplicidade do Machado de Assis, né, que ele mais ou menos no mesmo período, consegue falar com muita concisão, com muita precisão e com muita beleza, né, coisas profundas da alma humana, né? Então, eu acho que depois da experiência de reler José de Alencar, que não foi uma experiência ruim, né? Foi uma experiência interessante, mas eu passo a gostar mais ainda, né, da maravilha de leitura, da simplicidade do texto do Machado de Assis. E uma outra coisa que me ocorre também, lembrando da nossa programação aí do Gato Preto, eu gosto muito da coragem, né, do Aloysio Azevedo ao retratar de uma maneira tão escancarada a sexualidade numa época mais ou menos próxima, né? Então, eu passo a gostar mais de outras obras depois de ver essa tradição clássica, extremamente romântica, extremamente linear, como você também colocou, né? Sim. Eu também entendo que esses personagens, eles perdem complexidade por serem tão lineares assim, né? Então, eu não gosto tanto com todo respeito, né, à literatura brasileira. Eu acho que dessas obras que a gente vem lendo, né, eu gosto mais dos anteriores. Ah, sim. É tão interessante quando a gente faz essa literatura comparada, né? Acho que a gente não tem feito aqui no programa, mas é uma coisa de se pensar. Talvez não tenhamos feito ainda porque estava muito no início, não tinha até obras assim para comparar deste ano. Mas olha, a gente vê, por exemplo, o Menino de Engenho, né? E vê também Olhar os Lírios do Campo, eles também falam de amor, né, Bessânia? Eles também têm, as histórias também têm um cenário amoroso, tem um relacionamento, e é completamente diferente o enfoque que o autor dá para esses livros. É muito rico quando a gente faz isso, né, Carlos? A gente olha para aquela obra, conhece um pouco da história do autor, vê como que ele tece a narrativa dele, como que ele constrói a sua escritura, e observa
a gente começa a ter mais gosto por um por outro, sim. Acho muito saudável, muito interessante. E é muito importante a gente, assim, praticar essa experiência, né? Então, não tem certo, não tem errado no encontro em que conversamos sobre um livro, né? Cada um vai ter uma experiência muito, muito pessoal e todas são válidas, né? E todas devem ser acolhidas. Tá? Então, quem também não gostou tem a liberdade agora de se expressar. Viu, mas também, Simone, eu penso também que na verdade, quando você diz assim, que parece, né, o Carlos disse, eu não gostei muito do livro, isso e aquilo e tal, é meio que a gente deve se pensar na seguinte coisa também, tem obras, né, que é importante a gente ler para a gente nunca mais ler. E eu já tive várias obras assim e tal, né? Mas ainda assim o ensinamento fica, né? O ensinamento fica e tal, ou para a gente indicar ou para não indicar, cada pessoa vê de uma forma, né? Tem uma forma de ler também, uma forma diferente um do outro, de ver, de visão de mundo, de sentimento. Agora, não é fácil falar de amor. Poxa, a civilização humana apanha até hoje disso, meu. Não é fácil escrever um livro falando de amor, senhoras e senhores. Não é fácil. Praticar, piorou, mais difícil ainda. Porque é algo muito simples. E o que é simples parece que está longe da gente. Está aí um ponto para a gente pensar, né? Por que a gente não consegue o simples, sendo que ele é simples? Só que a sociedade nos influencia para o complexo. Não, escreva difícil. Fale difícil, para que as pessoas pensem que você é culto e assim por diante, né? Aí veja bem, e aí você vai falar de amor, cara. Como falar de amor sem nunca ter amado, sem nunca ter sentido isso, cara? Sempre confundiu o amor com possessividade, com vingança, com humilhação, com ciúmes, né? Com eu quero porque quero. E aí um ponto interessante, né, para se pensar também, o Platão ele dizia, né, que na verdade o amor platônico, o amor impossível, por quê? Ele é só possível nas ideias, a gente idealiza ele, esse é o nosso grande problema, a gente idealiza as relações e ela não existe ainda, ela não existiu e não vai ser como a gente quer, porque as pessoas não são como a gente quer e nem a gente é como elas querem. Então não é fácil falar de amor, senhores. Não é fácil. Não é fácil falar de amor, mas o que o José de Alencar falou pra gente, que o amor é contagiante, assim como a solidão. Eu fiquei meio preocupada com isso, porque se a solidão é contagiante, imagina, se eu passo a gostar muito de ficar... Eu gosto do solilóquio, que é o diálogo comigo mesmo, mas a solidão eu não sei se é tão contagiante quanto o amor. Eu queria ouvir um pouquinho da Ana Paula, que tá aí. Ana Paula, bem-vinda. O que você acha disso tudo, Ana Paula? É difícil falar de amor, Ana Paula? É difícil, né? É difícil? Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. É difícil. Difícil falar, Muito difícil sentir? O que você acha desse amor aí que o José descreveu? Nesse romance lento, penoso? Igual o professor falou, falar de amor é muito difícil, né? O tema aí, a Aurélia, né? Lutou por esse amor, aí ficou rica. Mas o que me chamou muita atenção é que era uma sociedade dotada de costumes, né? E o casamento era, assim, como um negócio, uma vida baseada em aparências. Ela explorava muito, assim, temas importantes, né? Explorou muito tema importante, como amor, a vingança. E eu acho que destacou, assim, muito a importância do dinheiro, né? É isso que me chamou muita atenção no livro. É isso aí. O amor e o dinheiro, é isso que o Bessani está batendo na tecla, né? Como que a gente pode confundir um elemento tão nobre, tão precioso, tão assim, gritante na alma, com uma coisa que você compra, como comprasse uma camiseta, como comprasse uma casa, e como os personagens que são os protagonistas são contaminados, corrompidos por isso, né? Como o dinheiro consegue corromper até uma forma de ser e de pensar, isso é complicado. Pensando nisso, os dois senhores aí,
E você, Carlos? Quando ela fala assim, olha, uma cena assim que a gente comenta muito, porque o mês inteiro a gente está trabalhando a obra, né? A gente tenta fazer a encenação, lê junto, discute. Aquela cena da vingança, né? Ela tramou toda uma vingança. Depois, na hora que eles falam em câmara nupcial, ela fala para ele assim, somos dois artistas, né? Dois atores de uma comédia. Eu, a mulher traída, você, o homem vendido. E vendido muito barato. Ela não falando essas palavras, vendido muito barato, mas é assim, por 100 contos de réis, você se vendeu muito barato. Foi assim, o ápice da humilhação do Fernando, né? Ele mostra assim, ele perdeu o chão, perdeu tudo, e foi colocado no outro cômodo que não seria o cômodo nupcial, e ficou ali remoendo aquela humilhação, aquela tristeza, aquela decepção de ter passado isso com a amada dele, que para o Bessani não é amada, coisíssima nenhuma, é uma comprada também, vendida, sei lá, misturada com dinheiro. Mas essa cena chamou atenção, né, Carlos? Assim, pensando no que o Bessani, né, no que o Bessani trouxe, assim, né, acho que os temas permanecem atemporais, né? Então, a questão do amor, do ciúme, né? Agora, a forma, eu acho que é muito diferente, né? Então, por exemplo, essa história de dote, para mim, soa uma coisa tão estranha, tão distante, né? Uma coisa realmente muito antiga, né? Tem um monte de comportamentos que aparecem ao longo dessa história que acho que, assim, parece coisa de outro planeta, né? Assim, a importância do dote para que uma mulher se case, né? Uma coisa também que eu estranhei muito é uma mulher solteira precisar ficar na janela para atrair futuros pretendentes. Então, tem uma série de comportamentos que a gente percebe que hoje, assim, embora os valores sejam, os temas continuem praticamente os mesmos, né? Mas a forma mudou muito, né? Dote, para mim, soa uma coisa muito esquisita. Uma coisa horrorosa, assim, né? Muito né? esquisita, Ana Paula, Ana Paula, se você tivesse um dote para oferecer, cadê ela? Eu vou chamar a Ana Cristina enquanto isso. E aí depois você volta, tá bom? Ana Cristina, você tá por aí? Olá, boa tarde. Oi, tudo bem, Ana Cristina? Bem-vinda. Bem-vinda, Ana. Prazer em vê-la. Isso, igualmente. Eu agradeço a todas as pessoas que oportunizaram este momento de aprendizado, de rico aprendizado. Eu sou analista sociocultural na DE de Guaratinguetá. Eu já tinha lido este livro na adolescência. Foi muito difícil por conta do vocabulário, principalmente. E relendo, como é bom a maturidade, né? Relendo, eu descobri como é bom, depois de um certo período, rever a obra. Porque ela traz outras reflexões, traz críticas, traz um totalmente diferente pelo momento que a gente vive, né? Particular. Eu confesso para vocês que eu fiquei na dúvida. Eu tentei não tomar partido, eu não sei a história, né? Mas, no primeiro momento, assim, eu morrendo de peninha da Aurélia, pelo contexto de vida dela, pelo sofrimento, pelas experiências que ela teve. E, nesse primeiro momento, eu fiquei, assim, muito perplexa com o Fernando, pelo estilo de vida que ele levava. E fiquei muito mais perplexa ainda quando, na narrativa, no documento da história, ele usou as economias da família e não teve como repor. Então, ali a gente vai ver já o desfecho, né? E o interessante é que o casamento, o momento do casamento foi aprendizado para os dois. A Aurélia, que a princípio, estágio e defesa perante a sociedade, né? Da tia, da representatividade também sutil perante a sociedade, ele conheceu a Aurélia forte, decidida, dando uma situação,
E ali ele descobriu que ele realmente amava a Aurélia, isso é a minha opinião. E ele também se descobriu o que realmente faltava na vida, né? E o interessante também é que a situação que ela precisou de, vamos dizer assim, resgatar o homem que ela amava, porque aquele que convivia com ela não era um homem ser assim frio, impotente, ele não tinha mais a vontade de ser ele. Tanto é que ela comandava, né? Ela dava os comandos para ele. Então ela fez um retrato dele. Contratou um pintor que fez um retrato dele e ela conversava com esse retrato. Aí a análise que eu fiz, eles estavam numa situação socialmente de casal realmente feliz, mas que, na verdade, era uma prisão. Mas esse momento serviu para que eles se conhecessem e se, de uma certa forma, redimissem. Uma coisa também que eu achei muito interessante é que eu não sabia, descobri, estudando, é que este romance foi baseado em fatos reais. Neste livro aqui, apresentação ao leitor, tem esse comentário. Sabia. Então, no momento, eu pergunto para contar. Oi, Ana Cristina. Obrigada pela sua contribuição. Alô? Aliás, você falou que é baseado em fatos reais. Uma especialidade do Alencar é trabalhar com verossimilhança mesmo. São fatos reais, mas com personagens bem... ele focaliza, é como se ele colocasse uma lente de aumento nesse personagem e deixasse ele enfatizado, como se ele fosse assim, muito, muito mais fantasioso do que seria, mas as ações, os enredos são bem semelhantes à realidade. É isso mesmo, obrigada pela contribuição. Que ambiente que é esse? Está na biblioteca? Sim, é a sala de leitura da diretoria. Que bom. Participe sempre conosco, viu? É muito bom. A gente tem pessoas que contribuam. Obrigada. Essa questão do século XIX, né, nesse período assim que... Aquela época pós-escravocrata, que surgia o latifundiário, ou o escravo, ou o homem livre. Eu vejo o Fernando como um homem livre, que não é nem proletário, nem proprietário. Ele está ali precisando de favores de quem é rico, de alguém que dê uma oportunidade para ele, para que ele possa ascender profissionalmente, socialmente. E o Fernando tem ele é assim, característico do homem livre, porque ele, embora não tenha dinheiro, o pai tenha deixado uma pequena herança, ele usufrui desse pequeno dinheiro para se colocar nos bailes, comprar noites assim interessantes, se aproximar de pessoas ricas. Então ele é aquele homem livre, né, que não está nem aqui nem ali, é um funcionário público e precisa muito, ele quer muito ascender socialmente. Interessante que a família é composta por 3 mulheres, a mãe e as irmãs, fazem tudo para que ele conquistem isso. Então elas passam uma vida miserável, vivem da costura ali dia a dia para poder trazer essa graça, né, para o irmão, fazer essas vontades dele. Isso é bem visível na obra, né, Bessane? E só mais uma coisinha, porque eu gostei muito de uma coisa que você falou, eu talvez quisesse amarrar. Quando você fala assim, tem muitos Fernandos aí no Instagram, no Face. Como você acha, assim, em linhas bem gerais, que senão daqui a pouco o gatinho mia de novo. Em linhas bem gerais, como seria o Fernando do Instagram? Como ele se descreveria? Como ele se apresentaria? Quem é ele? O Fernando do Instagram é o bom vivant. É o sujeito que vive de aparências, né, do que não é. Não tem coisa pior do que você tentar ser o que você não é. E o Instagram está carregado de gente assim. A nossa sociedade está carregada de gente assim. Eu me recordo do Voltaire, Simone, um filósofo francês, né,
quando ele diz, né, ele diz muito, ele é muito sarcástico e tal, isso é meio uma coisa da área da filosofia muito benéfica, provocativa e tal, quando ele diz assim que cada um tem um preço, basta saber quanto você vale. E se você encontrar uma pessoa bastante atenciosa, que presta atenção em você e sabe quanto você vale, ele vai te comprar. Não é assim? A nossa sociedade não é assim? Ele vai te comprar. Se eu souber quanto você vale e eu tenho esse dinheiro, toma, você é minha, você é meu. É o meu carro que interessa? São as minhas roupas alugadas, pegadas em brechós? É isso que vale? Se é isso, toma, é o teu preço. Quanto você vale? Está aí uma pergunta interessante, não só para a sociedade da época, mas para a sociedade de hoje. Quanto você vale? Todo mundo tem um preço. E o mais interessante, né, pesquisando, eu descobri que a maioria das pessoas supõe que vale pouco mesmo. Pouco. E acha que é muito o que vale. Ou seja, pessoas completamente perdidas. Né? Você acha que alguém assim vai encontrar um amor? Pense bem. Você acha que vai mesmo? Né? E outra questão, eu não gosto daquela frase, os opostos se atraem. Se já é difícil lidar com alguém parecido que a gente, o que dirá com alguém com defeitos diferentes da gente, né? Mas veja bem, eu gosto bastante da frase da banda Teatro Mágico, os dispostos se atraem. Os dispostos se atraem, e não os opostos se atraem. Porque se relacionar tem que estar bem disposto, ainda mais atualmente. Algumas contribuições aqui do chat. Débora Simone, romance com um tema atual, pois ainda vivemos em uma sociedade onde o amor e o ódio são irmãos. Ana Lídia, ao reler com menos crítica, acredito que o Alencar foi um dos primeiros a romper com a norma culta. O vocabulário dele é muito descritivo, sim. O ambiente descrito em detalhes meio cansativo. Leitura devido ao excesso de descrições. Celina, não gosto muito dessa obra também. Não admiro esses perfis femininos de Alencar. Ana Lídia, lembrou-me a história de Dona Baratinha. Quem quer casar com Dona Baratinha tem fita no cabelo e dinheiro na caixa. Intertextualidade. Nossa, muito legal. Eu também lembro da história da Dona Baratinha. Tem dinheiro na caixinha, né? E interessante que a mãe dela não mandava ficar na janela também, para passar. E passava o porco, passava um outro inseto. Aí passou o João Ratão, que caiu na panela de feijão, no final, né? Não é bizarro ficar na janela? Eu acho bizarríssimo. Mas assim... E a janela, se vocês perceberem, é o Instagram da época. Pois é, a janela é o Instagram. A janela da Aurélia é o Instagram da época. E com uma desvantagem, né? No Instagram a gente faz um filtro, né, Bessane? A gente coloca um filtro, coloca uma descrição, você adianta quem você é, você corrompe quem você é, porque é um monte de filtro, um monte de maquiagem. E a Aurélia não, tinha só ela e ela para se colocar na janela ali com o que ela tinha. Agora, um ponto histórico que acho que evoluímos, né? Assim, na época tinha um peso muito grande, mães solteiras, né? Isso, né? Felizmente a gente não tem mais esse estigma, esse peso todo, né? Mas tem um pouco ainda, né? Eu acredito que ainda tem um pouco da mãe que não tem o marido, a filha sem o pai. Mas pelo menos nesse romance é pesadíssimo, né? Sim. É um estigma muito forte. Você sabe que, no fundo, a gente não quer alguém pior do que a gente, porque já basta a gente mesmo, né? Sim, sim. Bem que no fundo é isso. A gente procura alguém, pelo menos um pouco melhor do que nós, né? Pior já basta a gente, isso entre aspas, né? É uma brincadeira sarcástica e provocativa, na verdade, para que a gente pense mais sobre nós antes de buscar esse amor. Porque, na verdade, se a gente pensar bem, quem que busca? A gente busca o que não tem, tá? Agora, eu jogar toda a minha existência, né, a minha felicidade, por causa de uma pessoa, é muita inocência. É muita inocência. Pensem nisso, né? Aí uma ideia para se pensar, pode pensar diferente, pode pensar igual, mas esperar muito dos outros
esperar muito dos outros, não só no século XIX, isso não é coerente, que dirá hoje. Seja feliz você, tá? Se você não consegue se amar, como que você vai amar alguém? Já começa por aí. Você vive cheio de ódio dentro de você, você carrega raiva, ódio. Que amor que você vai conseguir dar para alguém? Para o teu filho, para o teu marido, para o teu esposo, para a tua mãe, para o teu pai, não só a questão carnal, né? Você não aprendeu a sentir isso? As influências foram baixas, baratas aí para você. Será que você está disposta mesmo a se abrir emocionalmente para o outro? Né? Você não consegue se abrir nem para você. A nossa sociedade está extremamente doente até hoje. E aí o que busca? Acha que o amor é esse status que aparece aí, né? As pessoas depressivas, mas com batom caríssimo, com roupas caras, com fotos de lugares que nunca estiveram, e assim por diante e tal. E aí o emocional vai cobrando tudo isso, né? Uma expectativa por algo que não sabe nem onde está. Olha que divertido isso. Só poderia dar no que dá. O quê? Sofrimento. Sofrimento, amigos. Sofrimento. Muito interessante. Inclusive a palavra expectativa, né? Você expecta, joga fora aquilo que você não tem em você, ou está buscando em você. Muito interessante buscar uma coisa que nem você sabe onde está. Por falar nisso, eu estou buscando alguém aqui que eu não sei onde está, que eu já chamei umas 2 vezes, que é a Ana Paula. Ana Paula Esbrógio, está por aí? Não, a Ana Paula já falou conosco. Alguém não falou. Ana Cristina, Karine falou, a Ana Paula Esbrógio, a Magda, a Ana Cláudia, a Evelyn. Eu não falei. Cadê você? A Magda não falou. A Magda, te achei, Magda. Olha, Magda, até sua alunos. vez agora. Olha quantos alunos lá atrás. Tudo bem? Estou aqui com os meus alunos hoje. Oiê. Tem vários. Bem-vindos, está bem acompanhada. Chega. Ô Magda, você ouviu o que o professor Bessani falou? Sim. Que a gente busca uma coisa, tem uma expectativa de uma coisa que a gente nem sabe onde está, ou nem sabe onde está em nós, né? Que você, além do romance, observando bem seu comportamento e a característica dos protagonistas, o que você acha disso? A Aurélia buscava alguma coisa que nem ela sabia o que era, ou ela nem tinha com ela. Que busca era essa? Como você vê a Aurélia? Primeiramente, eu quero parabenizar vocês, né, pela atuação. Foi maravilhosa. Escutar o Bessani, para mim, é maravilhoso. Que honra. Eu fico até sem palavras. Que honra, que honra. É muito importante. Hoje em dia, eu acho assim, na minha perspectiva, né? Eu olho uma mulher fria, calculista, né? Que achava que o dinheiro comprava tudo, né? Infelizmente, hoje, nós temos pessoas assim, como o Bessani falou, tá aí no Instagram, tá aí em todas as redes sociais, né? Pessoas se passando pelo que não é. Ela era bonita, era linda, né? Na época dela, era muito bonita, era muito rica, e com isso ela achou que ela poderia comprar tudo, inclusive a felicidade. Quando ela fala para o tutor dela, estou comprando a felicidade. Né? Então fica ali, fica bem retratado como ela era fria. E depois, com o passar do tempo, lógico, né, vem a convivência com a pessoa. Eu não acredito nesse amor também, não acredito no amor comprado, eu não acredito nisso. Eu creio que o amor, ele floresce, né, de forma assim, espetacular e desprovido de interesse. Eu
Tá certo que no final do livro, né, quando ele vai lá e paga a dívida para ela pega e mostra o testamento dela, que estava deixando, né, a herança para ele, se algo acontecesse, e os dois ali, né, têm uma relação. Mas eu creio que aquilo ali não era amor, era a convivência e o desejo carnal. Amor estava bem distante de tudo aquilo. E hoje em dia nós vemos na nossa realidade muitas pessoas achando que ama, né? Como o Bessani falou, como falar de amor? Amor é tão simples, de singelo, e hoje em dia as pessoas procuram isso na rede social e não encontra. A gente pode ver aí várias matérias jornalísticas, né, falando que pessoas vão ao encontro, né, de mulheres e acabam sendo sequestrados e acontece tanta coisa. Tudo isso por quê? Porque pela internet, pelas redes sociais, se passa com quem você quiser passar. E as pessoas são enganadas. O amor não se compra. O amor não se encontra em rede social. Eu acredito assim que ele nasce de repente, né? Eu estou casada há 33 anos e conheci meu esposo no ensino médio. Então eu creio assim que amor é dessa forma, simples, singelo, e que não existia nesse livro. Nesse livro aqui ele retrata muito, muito mesmo, era uma sociedade que as pessoas casavam por interesse, né? Ali tinha o interesse, somente isso. Os pobres não tinham vez. Os ricos compravam, né, o que eles queriam, como ela comprou o homem da vida dela, o marido dela, né? Então eu acredito nisso. E hoje em dia não está tão diferente. Não é tão diferente. As pessoas acham que podem comprar, né, a felicidade através de um carro, através de um bem material, e esquecem da essência de tudo isso, né? Esquecem de si mesmos, de olhar para si mesmos, né? E ver que a vida é bem diferente, que nós temos que viver uma realidade. E a internet, assim como a janela dela, né, retrata assim como se fosse a tela do celular, do notebook, do computador, né? Então, mostra ali que as pessoas estão enganadas, né? Muito enganadas. E hoje em dia estão cada vez piores. Estão cada vez piores. Nós que trabalhamos com adolescentes, com jovens do ensino médio, vemos como é a realidade deles. Sabemos que tudo pode, né, ser comprado. Eles pensam que tudo pode ser comprado, principalmente o afeto. Afeto não se compra, né? O afeto não se compra. Isso aí é a minha palavra. Hoje estou muito... É que eu escutei o Bessani, então eu fiquei muito emocionada. Excelentes comentários, viu? Excelentes comentários. Você me elogiou, mas você que merece elogio, tá? Excelentes comentários seu. E fechando que afeto não se compra, boa parte das pessoas não sabe o que é isso, hein? Porque quer sim, né? Eles querem a todo custo cobrar por afeto, né? Afeto não é isso, porque o afeto está ligado ao amor. Quanto que as pessoas se arrastam por afeto, carência, se relacionam por carências, né? A carência faz de você um joguete no meio das relações. Então, e aí você quer, como pagar por um afeto? Não tem. Você vai ter que lembrar o que a sua mãe sente por você, que é realmente amor. Né? E ainda dizem, Deus não é amor? Tá, então a gente está muito longe de tudo isso, né? É essa ênfase que eu quis colocar visando uma crítica mesmo, mais um senso crítico para a gente refletir e pensar até que ponto
nós também precisamos melhorar como pessoas do que apenas os personagens que foram criados de forma fictícia, mas foram baseados em nós, humanos. E até hoje a gente acha que está aí. Eu vou pagar pelo afeto, eu pago pela minha felicidade. Só que tem algumas pessoas, não são muitas, são poucas, que não têm esse preço. E a essas pessoas eu chamo de humanos de verdade. Ser humano ou estar humano é uma coisa complicada, né? Ele também me inspira muito, viu, Evelyn? Evelyn, desculpa, Magda. O Bessani realmente inspira, sobretudo porque ele é filósofo, e filósofo tem esse papel muito bem. Ele nos leva a refletir, nos incomoda a pensar umas coisas que estavam bem quietinhas lá, num lugar bem parado, bem fechadinho, e de repente ele te joga um copo d'água assim, cheio de gelo, fala, ó, pense aí, sai um pouquinho desse teu ilusório conforto e veja o que você acha disso. Veja o que você acha disso, né, Carlos? É complicado essas questões de amor, né? E o gatinho, o que será que ele acha, hein? Bom, ô Evelyn... Vamos dar uma segunda rodada. Eu só queria falar mais uma coisinha. A gente tem que sair daqui hoje com uma coisa que você não poderia deixar de falar pra gente, cada um de vocês aí, que leram o livro, e o gatinho vai vir no meu colo agora, que ele vai começar a miar. Porque a gente tem um tempinho, cada participante de vocês, a hora que ele miar, ele é bravo. Então eu vou dar um tempinho aí voltando um pouquinho na Evelyn, que começou com ela. Evelyn, tá boa? Evelyn Aparecida. Ô, Evelyn, o que você não pode deixar de falar, depois de ter lido a obra Senhora, do José de Alencar? Evelyn, a gente não ouve você. Oi? Agora sim. A gente não pode deixar de perceber a crítica social que ele faz. E mesmo porque os capítulos que nomearam livros realmente era de uma transação. E que o Fernando, ele troca o amor que a Aurélia sentia por ele por um negócio. Por ele ser essa pessoa que ele foi descrito. E no final ele se rende, sei lá, se é o dinheiro, se é o amor. Eu acredito que seja o amor que ela sentia por ele desde o início. E que depois de tanta desilusão foi sendo misturado, mascarado. Então eu acho que isso deve ficar bem na nossa mente, essa crítica, porque naquela época as mulheres eram mercadoria que os pais dispunham como queriam, por um dote, e que era dado ao noivo, né? E ele fazia o que queria e fazia a sua vida, independente de como seria o relacionamento depois de consorciado o casamento, de pronto, casamento efetuado, na verdade, né? E eu acho que é isso, eu acho que é um livro que acrescenta, que agrega a gente mesmo para mostrar que hoje em dia, com as liberdades que temos, que as mulheres hoje possuem de escolher com quem querem se relacionar, mesmo assim a gente às vezes se engana, os homens também se enganam, e naquela época, na verdade, eram os homens que ganhavam dinheiro, né? E não eram as mulheres que compravam. Então, a Aurélia, no livro dele, foi uma aberração, digamos assim, porque elas tinham que aceitar. Agradeço. O gatinho está te agradecendo aqui também, Evelyn. Obrigado, Evelyn. Olha o miadinho, falou, obrigada, Evelyn, é isso mesmo. Né, Gato Preto, foi isso que você disse? Ah, tá bom. Ele concorda com suas palavras. E você, Ana Paula? Qual é o seu dote, Ana Paula? Oiê. O que marcou tá nessa leitura, assim, tô te ouvindo? Mas, assim, chamou atenção foi no final do livro, né? Ela fala para ele que ela estava indo embora, né? Que o coração dela estava machucado e o dele também. E aí ela foi embora e ele foi correr atrás dela e ele viu que realmente ele amava ela, né? Então, o que mais me chamou atenção foi isso. Foi no finalzinho, né, do livro que ela fala para ele que ela estava com o coração machucado e ele também estava. Aí ele percebeu que realmente ele amava, e ele foi correndo atrás dela. É isso aí. Obrigada, viu, Ana Paula? Obrigado. E venha mais vezes aí, venha atrás de nós também, com esse teu coração
generoso em ajudar a gente a fazer um programa. Obrigada. Magda, você acabou de falar, mas vou te falar mais um pouco. Ô Magda, quantos minutos? 30 segundos. Fala o que te impactou. Certo. O que me impactou foi quando o Fernando ele começa a sofrer, né, as profundas transformações que ele, no seu estilo de vida, que ele começa a recusar todas as mordomias que ele queria na vida. Isso aí me impactou muito. Ah, obrigada. Tá bom? Ana Cláudia. Tá chamando, Ana? Oi. Ana Cláudia, o gato tá te chamando, ele quer saber o que te impactou nessa obra, assim, para finalizar, o que você não pode sair daqui sem ter nos falado. Eu acho que o autor, ele quis inverter os papéis para causar esse desconforto, porque o comportamento da Aurélia era um comportamento comum dos homens daquela época, eles compravam as mulheres. Eu acho que ele mudou essa percepção para causar esse desconforto, né? Colocar uma mulher no papel de um homem com as mesmas atitudes. Para mim foi isso. Sim, obrigada. Karine. A Karine chegou, calma. Oi, Karine. Oi. O que você tem que o que você não pode ir embora hoje nesse dia de clube de leitura, Gato Preto, senhora? Você vai sair daqui e falar alguma coisa pro telespectador, que seria? Sim, eu penso assim que as mulheres elas ainda pensavam que podiam mudar os homens, sim, né? E no final ele acabou mudando, porque ele não se corrompeu com as joias, com o carro e com tudo. E acabou não utilizando de tudo isso e somente quis pagar o que devia, como um escravo ali. Mas o pior mesmo, que eu senti assim, mais intrigada, foi o final, gente. Eu quero a segunda parte, eu quero a parte do amor, eu quero, sabe? Que ficou assim. E eu fiquei, nossa, como assim? Acabou? E o restante, todo esse sofrimento, foi um ano. Né? Queria mais. Ó, isso te incomodou, né, Karine? Obrigado pela participação. A Bessane tá rindo aqui, até acho que eu sei do quê. Você tá rindo aí, Bessane? O gatinho, peraí, ele vai falar. Essa segunda parte que ela falou, eu quero a segunda parte, né? Eu quero o amor. É isso mesmo, né? Porque eu também acho que não teve. Porque o querer o amor, né? Eu acho que se eles tivessem, né? Se a gente vamos pensar na vida real, eles já deveriam estar separados, né? E aí ele pegou metade da herança dela e tal, e aí casou com uma menininha mais jovem, mais nova. Não é assim que a nossa sociedade faz? Não é mesmo? Será que teria, né, um capítulo de amor? Um amor a toda prova. Uma coisa para se pensar, né? Uma coisa para se pensar. O amor que só pode ser separado pela morte, né? Será que seria? O que você acha disso daí, Ana Cristina? Ela tá vindo, calma. Ana Cristina? Oi? Ó, 30 segundos? Tá, ele te deu 30 segundos. O Bessane falou que a segunda parte, que a Karine queria tanto desse amor romântico, infinito, até que a morte separe, até a gente vai até além vida com esse amor. O Bessane falou que não é nada disso, que ele vai arrumar uma menina mais nova, ele tem uma fortuna já que ele pegou da herança. Você acha que seria assim ou você tá mais na visão da Karine, assim, que ela queria todo aquele baile do amor pro resto da vida? Aquela felicidade eterna. O que você acha? 30 segundos. Bom, eu acho que depende também, a gente se reflete na história, né? Mas o que eu acho mais importante de todo esse romance é vamos dizer assim, a denúncia, né, de uma sociedade de aparências que a gente vive até hoje. Essa é a verdade. E o que eu mais gostei também são as expressões das emoções. E no finalzinho mesmo, José de Alencar continua sendo José de Alencar. Obrigada, Ana Cristina. Obrigada por ter participado. Venha sempre. Obrigada mesmo. Quem não falou, acho que foi a Ana Paula Broge falou? Tá vindo.
Ana Paula, você já falou? Ah, sim. Já. Tá bem. É, o gatinho falou de novo que queria te ver. Ali, ela tá ali, ó. Obrigada. Agora, Carlos. O Carlos é um grande parceiro de livro, um grande parceiro de discussão. A gente tem dias que passa, assim, uma manhã discutindo alguma coisa do livro, ele me dá umas reflexões, assim, que eu falei, nossa, eu não tinha pensado nisso. E o Carlos vem, de repente, com uma visão, assim, ou muito pessimista, ou ele é bem... o Carlos é bem, assim, né, gato, não é verdade? É isso mesmo. Ele é bem... o gato acompanha porque a gente mora quase na mesma... moramos na biblioteca praticamente, e ele vê como o Carlos tem, assim, é de extremos. Ou ele é pessimista demais com a obra, ou ele é otimista demais com a obra, ou ele detesta um personagem, detesta de morte, ou ele ama e vangloria de morte. Carlos, no caso da... Então, Simone, eu acho que um comentário final meu, assim, eu estou meio surpreendido, assim, com as opiniões, assim, né? Eu estava realmente muito interessado, porque é um livro tão diferente, né, de todos aqueles que a gente vem lendo, né? Uma linguagem extremamente prolixa, né, assim, que a gente não tem o hábito, né? Muitas palavras, eu acho que até hoje a gente já se perderam, assim, o significado, né? E a grande maioria gostou. Então é uma coisa que para mim vai ficar uma reflexão, assim, né? Assim, acho que talvez estejamos juntos de grandes leitores aqui, né? Eu não tive esse prazer em ler José de Alencar. Eu achei muito legal, né, revisitá-lo, né, assim, perceber que nós amadurecemos enquanto leitores, né? Eu acho que quando a gente é criança, quando a gente é adolescente, não dá para gostar do José de Alencar. Eu acho que hoje é possível ter um prazer, né, em ler José de Alencar, né? Mas eu sinto ele muito distante da nossa realidade, né? A minha sensação é essa. Eu não consigo fazer tanto esse link, né, entre o romance dele do século XIX com o que vivemos hoje. Eu sinto uma coisa muito distante. Mas eu acho que cada um tem a sua percepção, o seu ponto de vista. Né? Mas eu achei legal ter relido, achei bem legal. É bom trazer essa diversidade, né, para as nossas leituras. Tá bem. Bessane, Fernando do Facebook, Fernando do Instagram. Já pensou o Fernando no Tinder? Como será aquela descrição dele, hein? E da Aurélia? Tem também. Por falar nisso, Aurélia, o nome Aurélia vem de auréolo, de áureo, dourado, de ouro. Até o nome dela já induz alguma coisa de muito poder, né? Imagina essa Aurélia se descrevendo. Faça aí. Quantos? Tá. Ele te deu aqui 40 segundos para você pensar nessa personagem aí. Aurélia ou Fernando? Descreve assim pra gente. Atualmente uma personagem comum. Era uma personagem até, acredito que é dentro daquela sociedade, uma sociedade mais machista, né? Eu concordo, eu acho que foi a Ana, ela fez um comentário muito legal aí, que houve uma troca onde colocou a Aurélia se posicionando como homem, né? Que era as atitudes dos homens, né? Do sexo masculino, no local. Então a mulher, ela assume uma postura mais firme, mais forte e tal. Aparentemente eu gosto de... são mulheres decisivas, assim, são mulheres bastante decididas também e tal. Mas a Aurélia atualmente seria uma pessoa comum. As pessoas comuns, elas amam o dinheiro. As pessoas comuns gostam do poder. As pessoas comuns vivem de aparência. As pessoas comuns, elas deixam claro que a aparência vale mais do que a essência. E a beleza, e essa beleza que nós buscamos externamente, cabe um preço caro para nós. Olha o quanto de pessoas que casam e descasam, casam, descasam, casam, descasam. Então é um alerta para nós. Eu acho que a obra acaba sendo um alerta para nós pensarmos e continuarmos a pensar nessa sociedade em que vivemos hoje. Senhores, vamos tentar fazer da nossa vida que ela não seja uma quitanda de 4ª categoria, tá? Onde você vale menos que um melão podre. É bom pensar nisso, tá? Porque as relações estão assim, é uma quitanda, quem dá mais? Com quem eu consigo aparecer? O que eu sou? Isso vale também dentro do nosso trabalho, as nossas relações dentro do trabalho, as relações dentro de casa, com mãe, pai, sabe? Tudo tem um preço. E aí tem coisa que não tem. E o que você faz? Você entra em depressão, você se mata, né? Suicida e tal.
uma sociedade doentia, porque busca, né, o desejo, busca algo que não tem e não sabe nem onde está, e não sabe nem para quê. Se isso vai adiantar para alguma coisa. Muito obrigado. Impactado, né, gato? Ele tá assustado aqui. Ele me olhou várias vezes, tremblou, falou assim, eu senti que ele tá levando, assim, uma estiletada nesse coraçãozinho amoroso dele. E você também me fez pensar muito que não passamos a valer um mamão, um melão de quinta categoria, maduro demais, estragado, né, Carlos? Porque essa essência nossa não tem preço, é uma coisa que não tem preço. Talvez se a Aurélia estivesse ouvindo esse tipo de coisa aqui, se a Aurélia estivesse conosco, a Aurélia e o Fernando, eu não sei até que ponto que isso machucaria o brilho. Você gostou do livro, senhora? Gostei do livro, mas também achei uma leitura penosa, lenta, e que foi me levando assim, a lugares que às vezes eu queria dar outra narrativa, só que a voz é do José e não nossa, né? Pois é. Bem, foi um debate enriquecedor, maravilhoso. Eu tenho muita honra quando eu vejo os participantes aí de uma rede tão grande que é a Rede Paulista participando e contribuindo com as leituras, que a gente possa cada vez mais se apropriar dos livros, dos leitores, dos autores, reverenciá-los, trazê-los à discussão, porque é isso que enriquece a nossa rede, isso que enriquece o nosso trabalho, isso que enriquece a nossa vida. E o tema de hoje, especialmente, em que o Bessani brilhantemente trouxe o amor aí para todo mundo pensar, que a gente possa levar para casa hoje esse tema e repensar na nossa questão, o quão valemos nessa roda viva que é o amor. Muito obrigada, gente, muito agradecida pelo programa de hoje. Carlos, obrigada pela participação, Bessani também. Gratidão. Obrigado a todos os professores que estiveram online, muito grato. Gato Preto também agradece. Isso. E muito obrigada pela participação. Até a próxima. Tchau, um abraço, até a próxima.